Olá a todos, boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu queria fazer um vídeo a respeito desse livro aqui, que para mim ele é maravilhoso, foi um livro que eu li recentemente, que é Como Estudar e Aprender, do Emílio Meira Lopes. É interessante esse livro aqui porque ele pega um ponto que eu não tinha imaginado, eu não conhecia esse termo, que ele fala sobre a palavra nequiócio, negócio ou ócio. E a explicação que ele dá sobre o que é o ócio no passado e o que é o ócio hoje explode a cabeça da gente. Pelo menos a minha cabeça explodiu. Queria só ler um trechinho aqui, está na página 20, que ele está justamente falando para que estudar. Olha só que interessante que ele fala assim, ó. Para que estudar, né? Estudam para negociar em vez de ociar. Olha só que interessante, né? Todo o estudo que nós temos hoje, ele é acadêmico pensando numa profissão, ou seja, pensando num negócio, ou seja, em produzir algo e não no ócio. Olha que interessante. Então hoje todo estudo nosso é voltado para o trabalho. Vai explodir a cabeça já já. Ele diz assim, ó, gregos e romanos designavam o nome de ócio à atividade espiritual mais pura, dedicada à contemplação e ao estudo de maiores enigmas filosóficos, e chamavam de nequiócio, não ócio, o negócio, atividades lucrativas diretas, que eram por eles praticamente desprezíveis. Então olha que interessante, hoje no nosso contexto atual, a palavra ócio ela tem um conceito terrível, ela tem um conceito pejorativo. Hoje, por exemplo, se uma pessoa ela está em ócio, ela está o quê? Ela está vadiando, ela está vagabundeando. Só que lá no passado, tanto para o grego como para os romanos, era chamado de nequiócio. O quê? Não ócio. Quando uma pessoa lá não está em ócio, ela está trabalhando, para ele era desprezível. Por quê? Porque o ócio no passado era aquele tempo que a pessoa tinha, a pessoa da elite tinha, para meditar, para pensar, para refletir, para pensar em coisas espirituais. Era um modo de elevar o espírito da pessoa. Então ela era uma atividade espiritual. Então o ócio, ao contrário do que nós imaginamos hoje, no passado ele não era mal visto, muito pelo contrário, ele era desejado. No entanto, que o trabalho ele era restrito àquelas pessoas de baixa classe ou escravos, por exemplo. E esses não tinham tempo para ociar, não tinham tempo para elevar-se mental e espiritualmente. Você viu que interessante? Mas o que aconteceu com a passagem do tempo? Com a passagem do tempo, a palavra ócio ela foi ganhando um contexto pejorativo, como um vadio, um vagabundo, alguém que não faz nada, e a palavra negócio, que no passado era uma pessoa que só se ocupava com o trabalho, foi ganhando um contexto positivo. Então não é à toa que nós vemos uma sociedade hoje que ela é praticamente doente. Por quê? Porque nós só vivemos para trabalhar. É até interessante que, lembrando lá da Bíblia, quando nós vemos que Deus criou a humanidade, que Ele criou os homens, tudo, que Ele criou fez toda a criação, Ele deu 6 dias criativos, ou seja, para a humanidade produzir, criar, e 1 dia de descanso, que era o sabá, os sábados, né? E esse dia era para elevação espiritual. É aquele dia que não só ele tinha que descansar, mas também os animais, os escravos, todos eles tinham que descansar. E nesse momento do descansar, desse ócio, era um momento de elevação espiritual. É um momento que eles iam falar de coisas espirituais, é um momento que eles iam estudar, era um momento que eles iam falar de coisas que envolviam a vida intelectual deles. Aí surge a pergunta, né? Qual será que foi a última vez que eu parei para pensar, para meditar, para me elevar espiritualmente, para ter grandes pensamentos, né? Eu acredito que, se você for como eu, são poucas as vezes, né? Hoje, por causa do hábito da leitura, hoje eu faço um esforço maior nesse sentido, né? Mas eu sei que não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Tem até um ditado muito antigo que diz, né? Que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Não é verdade? E é engraçado que se nós olharmos pessoas de poder, o que elas fazem? Conforme elas vão aumentando o poder, o capital que elas têm, elas começam a contratar pessoas para executar aquelas tarefas mecânicas que precisam ser feitas. Por quê? Porque ela precisa se ocupar com outras coisas. Um exemplo, vamos pegar um exemplo, uma empresa grande. Uma empresa grande, você tem a visão estratégica, você tem a visão operacional e você tem a visão tática, a estratégica do longo prazo, a tática do médio prazo e a operacional, a do curto prazo. Geralmente os donos de empresa ficam na visão estratégica, pensando no futuro. Mas como que eles vão pensar no futuro se eles estão ocupados com o presente?
Então note que isso acontece conosco hoje, porque nós estamos tão ocupados hoje com o nosso dia a dia, com o nosso ganha-pouco, nós só olhamos para o hoje. E nós esquecemos da visão estratégica. E aí eu penso na visão estratégica não só no sentido, lembra, né? Não só no sentido pejorativo do negócio, só pensando em sentido financeiro, mas a visão estratégica no sentido espiritual, no sentido familiar, também no sentido de riquezas, né? Porque, por exemplo, imagina uma pessoa que ela tem uma mentalidade estratégica, ou seja, ela pega parte do seu tempo e medita na consequência das suas ações. Uma pessoa que ela tenta elevar o seu pensamento para não se fixar só no agora. O que ela faz? Ela vai ver, por exemplo, sinais que ela está tomando que está prejudicando a família, por exemplo, que está prejudicando a sua saúde, que está prejudicando o seu trabalho. Agora, quando uma pessoa ela tem esse momento de ócio, ou seja, esse momento que ela para, pensa, reflete, ela pensa na vida dela, não confundir com ansiedade, tá? Não é aquela pessoa que ela fica pensando no futuro e vai criando ansiedade. Não, não é isso, é outro tipo de pensamento. É aquele tipo de pensamento que a pessoa pensa nos objetivos dela do longo prazo, o que ela precisa fazer para alcançar esses objetivos. Ela começa a olhar se o que ela está fazendo hoje está guiando ela para esse caminho ou se está afastando ela desse caminho. Ela é diferente de um pensamento do ansioso, não é isso. Achei muito interessante que é um pensamento que ele tenta elevar a pessoa. Ela faz a pessoa buscar o melhor para o futuro, olhando para o futuro, o que ela tem que fazer de melhor hoje no presente. Tem até um livro que eu estou lendo agora que é 1 ano em 12 semanas. Logo vou fazer um vídeo dele, quero ver se eu faço essa semana também. Que fala muito sobre isso, sabe? Nós trazermos o que nós queremos lá do futuro para o hoje, para o presente, sabe? Mas para isso usar a nossa criatividade, usar o nosso pensamento, né? E sair dessa, porque, por exemplo, sair dessa de a todo momento estar com a mente ocupada com alguma coisa e não deixar a mente ociar, ou seja, não deixar a mente descansar. Já viu alguém fazer um pão? O que ela faz? Ela vai lá, junta a massa, ela vai apertando a massa, não esqueci o nome, acho que é sovar a massa, ela vai sovando a massa, mas chega um momento ela pega a massa, coloca no canto e tem que deixar ela descansar, não é? Aí o fermento vai fazer o seu trabalho, que é o quê? Fazer aquela massa crescer. Às vezes na vida nós estamos amassando tanto a massa, ou seja, nós estamos só trabalhando, estudando, e nós não deixamos a massa descansar. Ou seja, nós não deixamos aquele fermento da criatividade ele evoluir. E aí acontece o quê? Nós começamos a ficar atrasados em sentido mental, em sentido físico, em sentido espiritual. Por isso que eu achei bem interessante aqui, então, muito pelo contrário, né? O negócio, o negócio do passado, ele era mal visto. E o ócio era bem visto, porque uma pessoa que ela tinha tempo para o ócio, ela tinha tempo para se aprimorar. Então eu achei muito interessante esse ponto, porque se nós pararmos para pensar, todo momento nós estamos com a mente ocupada. Acordamos de manhã, colocamos um fone de ouvido, ou ligamos a nossa TV, ou ligamos o nosso computador, ou já navegamos no celular, estamos no ônibus, no metrô, estamos consultando o celular, estamos consumindo o celular. A todo momento estamos ingerindo alguma coisa na nossa mente. E está faltando o quê? O tempo do ócio, o tempo do descanso. É aquele tempo que nós temos que parar, pensar no que nós estamos fazendo na nossa vida. Então achei muito interessante, né? Porque o único jeito, então, de nós evoluirmos a nossa capacidade mental, a nossa capacidade espiritual e o nosso relacionamento com as pessoas é se nós tivermos esse momento de ócio. Então eu recomendo a todos, assim como eu estou fazendo há algum tempo, tenha também seu momento de ócio. Não fica todo momento não ocupado, com fone de ouvido, assistindo um vídeo. Dê tempo ao tempo. Descansa, para, pensa. Pense em coisas espirituais, pense em coisas que tratem da emoção, que tratem do espírito, que tratem das suas relações, que tratem do seu trabalho. Dê um tempo para isso. Pense mais no que você está fazendo hoje e como ele pode refletir no futuro. Dê tempo ao ócio. Eu tenho certeza que, assim como no conselho desse livro, nós vamos evoluir mental e espiritualmente, assim como os filósofos lá do passado. E o mais importante de tudo, faça a gentileza. Clica, comenta, compartilha. Por favor, deixa seu comentário que eu vou ter o maior prazer em ler. Tá bom? Faz uma gentileza para mim. Agradeço a todos e fiquem com Deus.